de Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arremeter-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. Quero ler também em Atos, capítulo 27. Livro de Atos, capítulo 27, versículo 20 ao 26. Não aparecendo nem o sol nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partido para Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores. Creia em Deus, que acontecerá do modo como lhe foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém? Hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi sobre esses dois homens, Jonas e Paulo. Dois homens de Deus, Jonas profeta, Paulo apóstolo. Ambos tementes a Deus. Ambos foram enviados por Deus a uma missão. Ambos são chamados e vocacionados por Deus. Ambos pregaram para milhares de pessoas. Ambos enfrentaram tempestades. Ambos cruzaram o mar para pregar. Ambos viram inúmeras conversões. Ambos viram e viveram sinais extraordinários de Deus. Mas um deles se comporta completamente diferente do outro. Jonas foge da presença de Deus, ao comando de Deus para ir a Nínive. Paulo, porém, ao receber o comando de Deus, de estar diante de César, está anunciando em Roma a palavra do Senhor, ele aceita e ele abraça o propósito de Deus. Eu quero que você, ao final dessa palavra, consiga responder: quem é você? Se você é Jonas ou se você é Paulo? Se você é quem provoca a tempestade ou se você é a esperança no meio da tempestade? Jonas era profeta, era homem de Deus, escolhido por Deus, um teólogo ortodoxo, porque quando perguntado: Jonas, quem você serve? Ele respondeu: eu sirvo ao Deus que criou todas as coisas, ao Criador dos mares, ao Criador da terra e dos céus. Mas mesmo assim, Jonas não conseguia amar as pessoas que eram diferentes dele. Ele não conseguia amar os habitantes de Nínive. Ele era aquele que se importava
apenas com a sua salvação e a salvação do seu povo, da sua casa. Jonas era incapaz de amar os diferentes. Jonas preferia morrer do que ver as vidas daqueles ninivitas, daqueles moradores de Nínive sendo salvas. Jonas pregava, mas não pregava por paixão, pregava por obrigação. Jonas, ele obedece, mas ele obedece à força. E nesse contraste, eu quero trazer alguns pontos entre a diferença do ministério de Jonas com a diferença do ministério de Paulo. O primeiro é que a viagem de Jonas era uma viagem sem propósito, enquanto a viagem de Paulo tinha um propósito determinado por Deus. A viagem de Jonas é ordenado por Deus a ir a Nínive. Porém, Jonas pega um navio que vai para Tarsis, contrariando a vontade de Deus. E por que Tarsis? Em Isaías 66:19, o profeta vai dizer que Tarsis ficava no fim do mundo. Era uma cidade longe. E ele buscava se esconder de Deus ali. Era uma cidade próspera e que não tinha a palavra do Senhor naquele lugar. Acredito eu, o texto não diz que Jonas imaginou que se fosse para Tarsis e pregasse ali, resolveria, se estaria em paz com Deus. Eu não preguei em Nínive, mas não tem problema, eu preguei em Tarsis, onde o povo também não conhecia Deus. De todo jeito, eu fiz a pregação que o Senhor queria. Mas não era isso o propósito de Deus. O propósito de Deus era que Jonas estivesse em Nínive. E Jonas precisava aprender algo, a simplesmente obedecer. Nós, como cristãos, às vezes perdemos isso ao longo da caminhada. O simples fato de obedecer. Lembra quando você era pequeno? Eu lembro quando eu era pequeno. E meu pai, às vezes me corrigindo, eu dizia: pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele dizia não. E eu: por quê? Ele: por que não? E ponto final. Depois de adulto eu comecei a entender o porquê de cada não que o meu pai dava. Mas quando menino, eu não entendia o porquê de cada não. Nós hoje estamos buscando talvez um evangelho onde servir a Deus virou uma forma de recompensa. Eu vou dar, mas eu vou dar se eu receber 10 vezes mais. Eu vou fazer, mas eu vou fazer se Deus me abençoar. Se não existe uma contraproposta, parece que não estamos tão empenhados. Se não existe uma contraproposta boa, parece que não estamos tão apaixonados. Se Deus te oferecer perseguição, humilhação e dor, você aceitaria o evangelho? Você aceitaria permanecer no evangelho? Se não houvessem as promessas gloriosas que o Senhor tem, porque Ele é abençoador, Ele dá sim a seus filhos, mas se não houvesse essas promessas, você estaria abraçado ao evangelho? Jonas não sabia simplesmente obedecer, e para nós cristãos, nesses últimos dias, tem sido muito difícil aprender a simplesmente obedecer, simplesmente ofertar. Por quê? Porque a palavra diz: oferte. Simplesmente orar, porque a Bíblia diz: ore. Simplesmente crer, porque ela diz: creia. Simplesmente obedecer, porque isso sim é fé. Se você está disposto a fazer mediante uma contraproposta, isso não é fé. Isso é simplesmente uma troca. Quem não estaria disposto a dar com a certeza de receber algo maior? Mas se você entrega, se você dá, se você se doa, com a fé e a esperança, na palavra que diz faça, na palavra que diz é bom que seja feito, você está tendo fé. O que faltava em Jonas era essa fé, de simplesmente obedecer. Por quê? Porque é a voz de Deus, não é qualquer um, não é um governo, não é uma autoridade, é Deus. Então eu vou simplesmente obedecer. Mas por que os ninivitas? Não me importa porque eles, é porque Deus mandou. Mas Paulo era diferente. Paulo está indo para Roma ao encontro de César, fazer a vontade de Deus. Paulo estava no centro da vontade de Deus.
Paulo entrou naquele navio preso. Paulo não entrou por conta própria. Paulo foi arrastado até lá, mas estava cumprindo a vontade de Deus. E estava ciente e envolvido nisto. Eu quero lhe perguntar, para onde você está indo? Você é como Jonas, que está fugindo da presença de Deus, ou você é como Paulo, que entendeu o propósito e está abraçado à causa de Cristo? Para onde você está indo? Se Cristo voltar hoje, se Cristo chamar teu nome hoje, você tem plena convicção da tua morada no céu? Você tem plena convicção de estar com Ele? João, na sua carta, vai escrever ao final, no capítulo 5 da primeira: eu vos escrevi essas coisas para que sabeis que sois salvos. João deixa bem claro que salvação é uma certeza em nosso coração. A salvação daquele que recebe do Senhor, ele tem essa certeza no coração: eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo, eu sou salvo. Você tem essa certeza no seu coração? Você tem a presença do Espírito Santo a tal ponto de você estar convicto: sim, eu sou salvo, não porque eu mereço, mas eu sou salvo porque a graça de Cristo está em mim. Nós vivemos hoje dias onde as pessoas estão fugindo da aparência de Deus, e muitos cristãos têm vivido essa fuga. Imagine você que o Evangelho, a vida com Deus, é como um campo verde, um pasto verde imenso. Mas chega um ponto em que esse pasto verde imenso tem um final, e no final dele tem um grande buraco, um grande precipício. E esse precipício representa a vida sem Deus. Um dia lançaram a corda e tiraram você de lá. Tiraram você desse grande buraco, dessa vida sem Deus, do mundo, e te arrastaram para cima, para esse campo verdejante. Mas existem cristãos que, mesmo depois de arrastados, de colocado para cima, eles continuam na beirada do abismo. Eles poderiam andar no centro da presença e da vontade de Deus, eles poderiam ir até o centro da presença e da vontade dele, mas eles preferem caminhar à beirada do abismo. É aqueles que perguntam: até onde eu posso ir para não pecar? Até onde é certo para eu não pecar? Ele está muito preocupado com o que é pecado. Por quê? Porque ele se preocupa muito pouco com o que é santo. Ele se preocupa muito pouco com o que agrada a Deus. Então a sua preocupação maior é o que desagrada, para eu poder ficar no limite. Ele ama o mundo, mas ele entende que precisa de Deus. Então ele vive na beirada do abismo. Ele é cristão, está na igreja, mas sempre está olhando para baixo, sempre está admirando o fundo do abismo. Jonas fugia de Deus, porque não aceitava o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que você viva na beirada do abismo. O propósito de Deus é que você viva no centro da vontade dEle, no centro do propósito dEle para ti. O segundo contraste entre a vida de Jonas e Paulo: Jonas usava a sua liberdade para fugir, Paulo usava seu cativeiro para fazer a vontade de Deus. Jonas era um homem livre, não tinha empecilhos, podia ir aonde bem entendesse, e ele usa da sua liberdade para contrariar a Deus. Paulo era um homem preso, mas ele usa do seu cativeiro para fazer a vontade de Deus. Eu quero que você entenda algo que é importante para o nosso crescimento espiritual. Já é um entendimento entre todos os cristãos que a salvação não é paga, não é compra. Ninguém compra salvação. Salvação é a graça de Cristo em nossas vidas. Mas para alguns cristãos parece difícil de entender ainda que também não se compra obras. Quais obras? As obras relatadas por Tiago em seu livro, que a fé sem obras é morta. Obras de fé. Não se compra obras. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, não dá para pagar alguém para amar no seu lugar. Não dá para pagar alguém para consolar no seu lugar. Vivemos dias corridos, dias difíceis, dias onde trabalhamos muito, estudamos muito,
e temos muito pouco tempo, tanto para Deus quanto para as pessoas. E na nossa vida corrida, passamos todos os dias pelas ruas, por pessoas que estão caídas, pessoas que estão distantes e afastadas de Cristo, pessoas que estão vivendo uma vida de miséria, maltrapilhos, fedendo, e às vezes damos dinheiro para comer, damos uma esmola, uma caridade, ajudamos até com cesta básica, mas sequer lembramos o nome depois. Meu irmão, isso não é evangelho, isso é afago social. Evangelho é descer, abraçar. Evangelho é orar. Evangelho é levar Jesus para a vida deles. Evangelho é se importar. Evangelho é perguntar o nome, saber onde mora, saber para onde vai, saber aonde fica. Evangelho é comprometimento. Evangelho é envolvimento. Evangelho é pôr a mão na massa. Não dá para você mandar outro no lugar. Você pode dizer, mas eu estou ajudando missionários. Ótimo, maravilhoso, isso é importantíssimo e é nossa obrigação. Dar de comer, dar de beber, sustentar aqueles que estão no campo é nossa obrigação. Mas fazer a sua parte é amor. Amar é a sua parte. Não dá para pagar alguém para amar no seu lugar. Você tem que fazer por aqueles que aparecem no seu caminho. Não fuja desse chamado. Você não é Jonas, você foi chamado para ser Paulo. Se você está... Quantas de nós entramos no Uber calado e não falamos do Senhor? Entramos no táxi calado e não falamos do Senhor? Entramos no ônibus cheio de pessoas e não falamos do Senhor? Entramos no nosso trabalho e não falamos do Senhor? Entramos na escola, aonde frequentamos e não falamos do Senhor? E nós temos a boa nova de salvação, e nós carregamos conosco a esperança da vida eterna, o que há de mais importante. E eu te pergunto, o que você está fazendo com essa boa nova? Aonde você está colocando? Jonas usou sua liberdade para fugir. Ele fugiu do seu propósito, ele fugiu do seu chamado. Você está se escondendo e não falando do evangelho às pessoas que estão aparecendo à sua frente, porque você está fugindo do seu propósito. Pregar o evangelho não é para pregador, não é para pastor, não é para apóstolo. Pregar o evangelho é para todo cristão. O chamado do ID é para todos. Se você conhece o evangelho, é obrigação sua levar a ele as almas e as vidas que precisam. Por mais que você ajude outros que levam, você tem sim que ajudar. Mas você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que levar o amor de Cristo na sua vida. E entenda, Paulo, mesmo preso em Roma, cativo, ele cumpre o propósito de Deus. E lá preso em Roma, ele escreve várias das cartas que estão na Bíblia. A igreja, com a prisão de Paulo, é encorajada a pregar e anunciar o evangelho. Maravilhas acontecem no meio da igreja. Quando você está no propósito de Deus, até um cativeiro vira sucesso na vida. Até um cativeiro traz prosperidade. Quando você está no propósito de Deus, a situação mais difícil que você possa imaginar trará bênção para a sua vida. Mas quando você está fora do propósito de Deus, a situação mais confortável te fará chorar e lamentar. Ande no propósito de Deus. Terceiro contraste entre Jonas e Paulo. Jonas não ora nunca. Paulo ora por todos. Jonas entra no barco. Ele é um profeta, mas ele não ora. Se você ler o texto, ele não ora quando Deus fala com ele. Ele não ora quando compra a passagem para Tarsis. Ele não ora quando entra no navio. Ele não ora quando desce o porão do navio. Ele não ora quando a tempestade vem. Ele não ora quando ele entende que a culpa é dele, que é por causa dele que a tempestade veio. E ele também não ora
quando os marinheiros decidem jogá-lo no mar, quando ele fala, ó, me jogue no mar que resolve o problema. Ele não ora, ele não pergunta para Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Ele não questiona, ele não fala com Deus. Mas Paulo entra no barco, a tempestade toma conta, 14 dias sem luz, sem alimento, vivendo eles sem esperança ali aqueles dias. E Paulo ora a todo momento, Paulo ora por eles, Paulo ora ao Senhor, Deus manda um anjo, o anjo fala para ele, Paulo, ouvi a tua oração, olha Paulo, não vai se perder uma alma, uma vida não vai se perder, eu te entreguei todas, não vai ter morte nesse navio, vocês estarão são e salvos ao final dessa tempestade. Por quê? Por causa da oração de Paulo. Entenda algo, estar no propósito de Deus tem a ver com a opinião dele, o que ele quer para você. Se você não está interessado em orar, se você não está interessado na palavra, dificilmente você vai conseguir entender o propósito de Deus para a sua vida. A vida de um cristão, ela é pautada pelos princípios da Bíblia, pelos princípios da palavra e da mensagem. Se diz que às vezes Deus fala por sonho, às vezes Deus fala por revelação, às vezes Deus fala em manifestações sobrenaturais, mas Deus sempre fala pela palavra. Se quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Quer ouvir Deus em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. O Senhor quer mais de nós, quer que nós oremos mais, quer que nós busquemos mais, e quer que nós nos entreguemos ao propósito. E o último, eu quero encerrar aqui com o último contraste. Jonas é o causador da tragédia, Paulo é a esperança da tragédia. O motivo da tempestade no barco de Jonas era Jonas. O motivo da tempestade no barco de Paulo não era Paulo. Paulo era a solução. Quem você é no barco em que você navega? Você está na igreja, se você trabalha na empresa, você está na empresa, se você estuda, está na escola. Quem você é lá? Você é Jonas ou você é Paulo? Você é quem traz a palavra de esperança ou você é quem traz a palavra de desânimo, de tristeza? Dentro da sua família, você é Jonas ou você é Paulo? Você é aquele a quem eles chamam quando precisam de oração, quando eles precisam ouvir um conselho, ou você é aquele a quem eles não querem por perto, ou você é aquele a quem eles não honram e dizem, não, ser crente como ele, até eu sou. Na sua empresa, seu patrão, você é aquele e quando ele está com dificuldade, ele liga para você e diz, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de um conselho seu, eu preciso de uma direção sua. Por quê? Porque você tem Deus, você ora, você fala com Deus, e eu preciso dele agora. Ou você é aquele que reclama, que o seu patrão é insatisfeito com você. Qual é o cristão que você tem sido lá fora? Qual é o cristão que você tem sido na igreja? Você é aquela pessoa que agrega, que trabalha em prol da obra, que abraçou o chamado de Cristo, que ama pessoas, que quando vê pessoas novas adentrando, pessoas aceitando Jesus, você abraça, você vai ao encontro, você faz aquela recepção, ou você é aquele que dissemina contenda, dissemina discórdia, faz fofoca, passa informação mentirosa para frente? Você é Jonas ou você é Paulo? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Escute, meu irmão. Se você tem vivido até hoje como Jonas, é uma simples mudança que te transformará em Paulo. Jesus quer fazer grandes coisas através de você. Jesus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas você precisa ser Paulo. Você precisa ser bênção onde você pisa. Paulo chega em Creta e a primeira coisa que ele faz é orar e abençoar o povo. Quando nós olhamos em Deuteronômio e fala que benditos seremos a nossa entrada e a nossa saída, a gente acha que é algo místico, que vai cair do céu. Não, não. Uma entrada bendita é quando você entra e abençoa o lugar, quando você entra e traz a paz com você, traz o Espírito de Deus. É quando você entra num lugar e abençoa as pessoas ali.
Quando entrar nessa igreja, abençoa as pessoas aqui dentro. Quando entrar na sua empresa, abençoa as pessoas ali. Aonde for, seja um abençoador, seja Paulo. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Pai, que cada vida aqui possa sair transformada. Que aqueles que entraram aqui, Pai, desanimados e tristes, saiam esperançosos e consolados. Pai, que nessa multidão de Paulos, o Senhor faça uma grande obra. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder e nós cremos no Teu amor. Muito obrigado, Pai.